Olá, queridos, graça e paz. Saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. Eu sou o pastor Ruimar Lopes. É muito bom estarmos juntos. Sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Boas Novas Mundo. É a sua web rádio TV, um canal de bênção para a tua vida. Esta é mais uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. Com muita alegria estamos aqui para um tempo de proclamação da Palavra de Deus, uma mensagem de salvação e esperança. Nossa missão é ensinar e proclamar as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus, celebrar nosso Deus e Senhor, levar até você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação, libertação e cura. Diz assim a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É tempo de buscar o Senhor, porque a volta de Jesus está breve. Breve Jesus virá. É o que diz a sua palavra. Então é tempo de nós buscarmos ao Senhor enquanto nós o podemos achar. Servo de Deus, a trombeta, tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levar, breve Jesus voltará. Essa
A mensagem é para este propósito que nós estamos aqui. Nós queremos convidar você a estar conosco em um de nossos encontros, em um de nossos cultos, sempre aos domingos, a partir das 9h30 da manhã, nós nos reunimos. Começamos com o grupo de crescimento cristão, depois segue-se o culto de celebração ao Senhor, de proclamação da mensagem de esperança e fé. Nesse mesmo horário, nós temos programação especial para as crianças, com um espaço especial para ela. Você pode trazer a sua criança para estar participando conosco de um dos nossos cultos. Nesse mês de maio, nós estamos celebrando a família. Começamos domingo passado e estamos celebrando essa instituição maravilhosa que Deus estabeleceu, que é a família. E aos domingos nós estamos trazendo uma palavra de ânimo, de esperança, de fortalecimento para a família. Estaremos nesse mês, no decorrer desse mês, falando às famílias. Então invista na sua família, venha estar conosco, será uma alegria ter você com a gente. Domingo que vem é o terceiro domingo, no começo, logo da nossa programação, no grupo de crescimento cristão, nós temos a Manhã de Doutrina, quando nós abordamos um tema básico, aqueles temas pilares da fé cristã. Venha então estar conosco. O nosso templo fica na rua 8 de dezembro, número 528, Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil, bem ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro. Programe-se e venha estar conosco. Queremos saudar a todos que estão nos acompanhando. E você pode dar o seu like, isso ajuda muito, o seu ok aí. Você pode fazer comentário e, acima de tudo, convidar pessoas. Pega o link aí e coloque lá, convidando uma pessoa, um amigo, alguém da sua família, para que ele possa estar participando do culto conosco. Nós vamos agora falar com Deus, buscar a sua direção, agradecer a Ele as bênçãos recebidas, tudo que Ele nos tem concedido. Hoje celebra-se o Dia das Mães, tivemos uma programação pela manhã nesse sentido, uma bela programação das crianças ali, manifestação de carinho, celebração dessa dádiva de Deus que é as mães. E foi muito lindo, está na internet, depois pode ver lá no nosso canal de YouTube. Né? E queremos desde já mandar o nosso abraço, forte abraço a todas as mães. Que Deus abençoe você, sua vida, né? Esse grande, e desafiador ministério que é ser mãe. Ser mãe é algo extraordinário, é um dom de Deus para a sua vida. Você é uma pessoa privilegiada, porque Deus escolheu para que através de você Ele cumprisse o propósito dele de fazer com que pessoas viessem ao mundo. Olha que Deus podia usar outros meios, mas Ele permitiu que pessoas viessem ao mundo através de você. E cada pessoa que nasce, cada uma que nasce é uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, que nasceu para refletir a imagem de Deus. Vamos orar então? Vamos falar com Deus. Onde você está, você pode estar orando, nos acompanhando aí. Transforma esse lugar agora num lugar de culto e de adoração ao Senhor. Oremos então. Amado Deus, querido Pai, louvado seja o nome do Senhor por esse tempo, pelo dia de hoje, por tudo que já vivemos na Tua casa, por tudo que já vivemos ali com aquela programação tão maravilhosa das crianças, pelo estudo da Tua Palavra, Deus, pelo culto ao Senhor. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor cuida de cada um de nós. Agradecemos ao Senhor a vida de cada mãe, aquelas que já estão conosco ainda, aquelas que já se foram para a eternidade. Louvado seja o Senhor por cada uma delas.
que o Senhor Deus possa estar suprindo a necessidade de cada uma, ajudando cada mulher, cada mãe a exercer esse ministério fabuloso que o Senhor tem entregue, o Senhor decidiu por sua soberania entregar à mulher. Que o Senhor sustente a mãe, de graça e de sabedoria, em nome de Jesus. Queremos pedir a bênção do Senhor para todas as famílias do Brasil, os casamentos, os lares, as crianças, adolescentes, jovens, os idosos, todos, que a mão do Senhor poderosa, a mão bondosa esteja estendida sobre cada lar, suprindo a necessidade de cada pessoa, em qualquer situação, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a nação brasileira, ó Deus, sobre toda a nação brasileira, de norte a sul, de leste a oeste. Que o Senhor abençoe essa nação, que essa nação venha reconhecer que só o Senhor é Deus e não há outro além do Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre a igreja do Senhor no Brasil. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude a continuar com alegria no coração, com entusiasmo, anunciando a mensagem do Senhor aos corações. Que o Senhor abençoe essa transmissão, que ela alcance as pessoas, que ela possa percorrer, ó Deus, e alcançar até os confins da terra, e que em tudo o Senhor seja glorificado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Como disse, no mês de maio nós vamos estar assim falando bastante sobre família, refletindo. Vamos estar investindo na vida de cada família. Eu quero desafiar você a acompanhar, você que os nossos filhos, são os nossos filhos na fé, você possa estar nos acompanhando e aproveitando aquilo que a igreja tem oferecido a cada um de vocês. Está no grupo da igreja uma série de meditações devocionais para a família, está tanto escrita como tem sido divulgada em áudio. E a programação hoje, do dia 10, a devocional, protegendo a mente e o coração. Dia 10, fala sobre a espada do Espírito, com base na carta de Paulo aos Efésios 6, 17, verso 17, a segunda parte. Tomem também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aqui está uma excelente devocional para você ler e também compartilhar. Também há aí uma orientação para as crianças. Olha que coisa maravilhosa. Aproveita esse cardápio. Está no grupo da igreja, publicado, né? E também essa devocional tem sido publicada diariamente. O link para você ouvir. Olha que coisa boa. Então, não tem desculpa, né? Vamos participar, vamos usufruir deste cardápio tão preparado com tanto carinho para as famílias. Vamos investir na família, que ela é uma dádiva de Deus, e vamos aproveitar o que Deus tem nos concedido. Por isso nós estamos, desde o domingo passado, com essa série de palavras que tem a ver com a família. Estamos compartilhando sobre a restauração num tempo de instabilidade espiritual. A restauração depende de um retorno a Deus. E nós precisamos hoje, mais do que nunca, de famílias fortes nas mãos de Deus, nesse mundo estável. E vamos então buscar intensamente ao Senhor em tempo de instabilidade espiritual. E como isso acontece? Através da restauração. Sim, através da restauração. E a base dessa nossa série de palavras está no capítulo 15 de 2 Crônicas. Né? Você pode depois ver esse texto lá maravilhoso, que conta a história, narra a história do povo de Deus no momento em que o povo passava por uma
uma grande instabilidade na sua caminhada de fé. E nós vamos ver ali, naquele episódio, nesse registro bíblico, como Deus é maravilhoso. Então são 19 versículos do capítulo 15, 2ª Crônica, uma história ali riquíssima de ensinos para nós hoje. Então, queridos, vamos tirar proveito do que a palavra de Deus tem para nós. E nesse contexto do capítulo 15, nós vemos, e hoje pela manhã já ministramos sobre isso, você pode depois assistir o vídeo lá no canal do YouTube. Nós vemos que o povo vivia, no tempo do rei Asa, em Judá, um tempo de instabilidade espiritual, afastamento de Deus. O povo estava sem direção, né? O povo vivia sem ensino da palavra e faltava sossego, paz na vida do povo. Não havia um verdadeiro ensino da palavra de Deus e havia confusão e conflitos. Isso foi ministrado hoje pela manhã, a situação que tem tudo a ver conosco, com os nossos dias. E a presença de Deus parecia distante. Parecia que Deus estava ausente, mas não estava ausente. Tanto que nesse cenário, Deus então levanta o profeta Azarias para trazer uma mensagem clara ao coração do povo. Qual era a mensagem? Restauração, conserto, né? E o que é restauração do ponto de vista bíblico? É o ato, a intervenção divina para devolver, para restabelecer a vida espiritual da pessoa, né, ao seu estado original, libertando, curando, reparando os danos causados pelo pecado. É restaurar pessoas e situações, como hoje foi ministrado pela manhã. Então, Deus chamou o profeta para que ele procurasse o rei Asa. E ali, falando com o rei Asa, começou um novo tempo na vida do povo de Deus, na vida das famílias. Então, qual é a primeira lição que nós temos aprendido? É que existe um caminho precioso, aberto para a restauração. Esse caminho é Deus que estabeleceu. Esse caminho é Deus que montou, construiu para que nós pudéssemos por ele trilhar. E porque não há portas fechadas, não há beco sem saída, Deus, ele tem esse caminho para nós. E nós precisamos então estar atentos a isso quando hoje a família vive essa crise, né? É generalizada, uma crise na caminhada, uma crise na vida. Então, e esse caminho tem algumas coisas importantes. A primeira é que diz a palavra que Deus levantou o profeta e diz assim, o começo da narrativa desse episódio: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias. E hoje pela manhã encerrei a minha palavra trazendo ao povo esta lição preciosa. Veio o Espírito de Deus. Sim, o começo daquela história difícil na vida do povo, no reinado de Asa, o começo da mudança dessa história, começou com a presença do Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus veio sobre um profeta e esse profeta começou a falar. E é muito importante que você que é esposo, que é esposa, você que é um adolescente, que é um jovem, você que já é avô, já é avó, você faça esse exercício de ter os seus ouvidos atentos para o que Deus está falando. Deus é um Deus que fala. Então esse Espírito veio sobre o profeta e o profeta falou. E o que aconteceu é que porque o rei Asa deu ouvido a que o Espírito de Deus falava através do profeta e houve uma mudança, uma experiência maravilhosa que pode ser a experiência nossa hoje.
E o que Deus estabeleceu? Um movimento de restauração na vida do povo. Sim, a intervenção divina para devolver, para restabelecer a vida espiritual da pessoa ao seu estado normal, libertando, curando, reparando, consertando os danos causados pelo pecado. E esse é a primeira grande lição que nós vemos desse caminho aberto por Deus. É que Deus não vê caminhos que Ele não possa superar. Não há nada demasiadamente difícil ao Senhor. E como é que Ele faz isso? Deus fala, veio o Espírito de Deus na vida de uma nação e começou a mudança. A segunda evidência desse caminho está no verso 2. Então saiu, isto é, Azarias, o profeta, saiu ao encontro de Asa, o rei, e disse: ouvi-me, Asa, ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, isto é, todo Israel, o Senhor está convosco, enquanto estás com ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Que princípio tremendo, que mensagem, né, poderosa. Essa mensagem atingiu ali a base da crise que vivia o povo. Aquela estabilidade, aquela incerteza, aquele estado de confusão que o povo vivia. Agora vem uma palavra como assim, uma bomba, uma santa bomba, lançada por Deus na vida do povo. E qual é a frase que melhor podemos sintetizar para este versículo? O Senhor está convosco. Que mensagem mais poderosa, mais maravilhosa do que essa? Vou repetir. O Senhor está convosco. O Senhor está convosco. Deus se deixa encontrar por quem o busca. O Senhor está convosco quando vós estáis com Ele. Está dando para entender? Muito fácil, não é? A presença de Deus, ela não é automática, invasiva. Não é a presença intrometida na vida de qualquer pessoa. Mas quando buscamos a Deus, Ele se revela. E Ele estará conosco. Deus não está não está distante de nós por uma incapacidade, mas muitas vezes Deus não fala conosco, porque nós não o buscamos, pela ausência de busca. O Senhor está convosco. É isso que eu preciso, que eu me proponho a lhe falar nesse tempo. Nós todos precisamos entender que o Senhor Deus está conosco. Isso quer dizer, Deus está disponível. Isso quer dizer, Deus está disposto. Deus está pronto a manter um relacionamento. Deus está pronto a estabelecer conosco uma comunhão verdadeira. Deus está pronto a estabelecer com cada pessoa, uma aliança de verdade, uma aliança perpétua. Deus não está longe, que nós não podemos alcançar. Ele não está com seus ouvidos encobertos, que não pode nos ouvir. Deus está conosco, Ele está presente, Deus é real. E quando nós tomamos essa atitude, quando nós entendemos isso, e tomamos essa verdade para nós, as coisas começam a mudar.
o que está errado começa a passar por um conserto, por uma restauração. Não importa o que esteja fora do lugar, mas quando Deus chega, Ele começa a reordenar aquilo que está fora do lugar. Está disponível para nos ouvir, está disposto a nos ajudar e, acima de tudo, manter um relacionamento, uma comunhão, uma aliança de verdade. Então, queridos, é preciso, então, se Deus está conosco, o que precisamos? É preciso estar com Deus. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor está convosco. Como é que isso acontece? Enquanto vós estás com Ele. Olha, quantas pessoas nós ouvimos falar: Deus me abandonou. Estou me sentindo desamparado. O Senhor está convosco enquanto vós estás com Ele. É preciso estar com o Senhor. E a pergunta que talvez você esteja fazendo: o que é e como é estar com Deus? Como isso pode acontecer? Primeiro, Deus está falando aqui pelo profeta de relacionamento, não de encontros casuais. Deus é um Deus de relacionamento. Quando nós nascemos, nós fomos criados em Adão e nascemos, foi para que todos tivéssemos um relacionamento com Deus. O que é e como é estar com Deus? Ter comunhão com Ele. Relacionamento tem envolvimento, comunhão com Ele. Ter uma vida em comum. Viver junto com Deus. E assim Deus estará conosco na caminhada, na família, no casamento, em todas as circunstâncias da nossa vida. O que é estar com Deus? Interesse. Interesse pelo o que Ele se interessa. Interesse em participar do que Ele está fazendo. Paulo fala assim: sede, pois, cooperadores de Deus. Isso é muito importante. Tudo tem a ver, essas palavras estão interligadas. Relacionamento, comunhão, interesse. Hoje mesmo, o dia consagrado ao Senhor, será que todos os filhos de Deus, todas as pessoas, mostraram o seu interesse pelo que Deus está fazendo? É o dia da reunião da igreja. O dia que nós observamos como o dia separado, consagrado ao Senhor. Ou o interesse será o interesse do povo de Deus tem sido hoje, por exemplo, estar se divertindo. Interesse está, por exemplo, no campeonato brasileiro, nas partidas de futebol. Será que hoje todo o povo de Deus está participando do mover da igreja? Hoje muitas igrejas no Brasil estão agora mesmo, muitas vozes estão se levantando, adoração, celebração, proclamação. Será que todos estão cooperando com Deus? É preciso estar com Deus. Diz a palavra assim: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. É preciso, então, buscar ao Senhor. Diz a palavra assim: se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. E não é justo isso? É justo. Deus é um Deus justo. Se buscamos ao Senhor, nós achamos. Porém, se nós deixamos ao Senhor, Ele vai nos deixar. O que diz a palavra?
o que Deus disse pela boca do profeta: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É claro que não é só a igreja que quer dizer que as pessoas estão buscando o Senhor. Tem muitas pessoas que vão na igreja atrás de entretenimento. Não, na igreja não tem lugar de entretenimento. Igreja é a reunião do povo de Deus para celebrar o Senhor, para adorar o Senhor, para anunciar a mensagem de Deus, para expandir o reino de Deus. A reunião da igreja é para isso. Mas é uma evidência forte de que aqueles que buscam o Senhor, eles são presentes na vida de atividade da congregação, do povo de Deus. É evidente. Ora, um estudante universitário, é evidente que esse estudante universitário, ele compareça à universidade, se envolva com as atividades acadêmicas, não é verdade? Ora, é evidente que um funcionário, um colaborador de uma empresa, que ele esteja diuturnamente, todos os dias, na empresa, se envolvendo com os afazeres da empresa, com os interesses da empresa. São evidências. Então, é evidente que um verdadeiro discípulo, alguém que quer ter realmente uma aliança com Deus, ele possa estar com o Senhor, buscando o Senhor. E uma das evidências é estar na casa de Deus, principalmente quando o povo de Deus se reúne. A palavra de Deus é clara, que Deus separou um dia para ele. E quando nós desobedecemos, isso tem um nome que todos os crentes sabem: pecado. E um dia sagrado é dele, nós queremos tomar o dia que é dele. Não, é um dia de descanso e de celebração do Senhor. Então, nós vemos aqui, o que nós vemos aqui? Um caminho precioso, aberto por Deus para nós, a restauração. E como esse caminho veio o Espírito de Deus. Sem o Espírito de Deus nada acontece. É um Espírito poderoso, transformador. E esse Espírito diz assim: o Senhor está convosco. O Senhor está conosco. Que coisa maravilhosa! Então, esse caminho, você está enfrentando alguma luta, alguma dificuldade, está enfrentando alguma guerra, está aí vivendo debaixo do medo, da opressão, perdeu a esperança, você tem perdido a fé, perdeu a confiança no Senhor, você tem se sentido frio na fé. Quem sabe, você está vivendo momentos de incredulidade. Você está, quem sabe, decepcionou-se com alguém, até mesmo com a igreja, com a liderança, com o pastor. E quem sabe você está até lá no fundo do coração decepcionado com Deus. Há um caminho aberto de conserto dessa situação. Deus está se movendo pelo seu Espírito Santo e Ele está conosco. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de estarmos buscando ao Senhor. Agora, nós podemos então pensar, diante desses fatos, que verificar a nossa necessidade de restauração. Você pode perguntar, mas por que então precisamos de restauração? Por que a restauração? Restauração, para você lembrar, o ato, a intervenção divina para devolver, restabelecer a vida espiritual da pessoa ao seu estado original, libertando, curando e reparando danos causados pelo pecado. É o conserto. Por que a necessidade de restauração?
Você pode estar perguntando, porque o povo, quando esse registro bíblico foi feito, quando Deus levantou o profeta Azarias, o povo estava sem um verdadeiro Deus. Isso é muito importante. Tem tudo a ver com nossa vida hoje. Verso 3 fala assim: Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Como é que pode? O povo de Deus, esse povo que experimentou tantos milagres do Senhor, obras maravilhosas na vida desse povo, as nações ficavam espantadas com o mover desse Deus através desse povo. E diz o texto que esse povo esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. E sem sacerdote que o ensinasse. E sem lei. Então, nós precisamos de restauração. Quando Deus está ausente. Melhor dizendo, quando o verdadeiro Deus não está conosco. O caminho, a maneira de se resolver é através da restauração. Israel estava por muitos dias sem o verdadeiro Deus. O que seria isso? Estar sem o verdadeiro Deus. Colocaram outros deuses no lugar do Deus verdadeiro. Ah, mas o povo não deixou de ter Deus, mas ele ficou sem o verdadeiro Deus porque outros deuses tomaram o lugar da sua vida. Ficou sem sacerdote que o ensinasse, não tinha pastor, não tinha liderança. Esse povo estava sem lei, sem direção. O povo estava então desordenado. E o texto vai mostrar que o povo estava sem paz, sem direção, em conflito. E quando nós perdemos o contato com o verdadeiro Deus, quando ele não tem lugar na nossa vida, a vida perde o sentido. As decisões que tomamos são confusas. O coração fica inquieto. Então, o que nós vamos ver daqui para diante é entender a necessidade de restauração. Entender que nós precisamos de um Deus restaurador, um Deus que nos conserte, que nos ajuste a nossa vida, a vida da família, que conserte os casamentos que estão abalados, os relacionamentos difíceis entre as pessoas, entre os cônjuges, entre pais e filhos, entre irmãos. É importante que você creia, você que me ouve, meu irmão na fé, meus filhos na fé, que você creia que há um caminho precioso estabelecido por Deus. E esse caminho é construído com a ação do Espírito Santo de Deus e com a presença de Deus. Terceira coisa importante é passar a entender a nossa necessidade de contar com um Deus restaurador. O perigo que corremos de estarmos sem o verdadeiro Deus na nossa vida, no nosso coração. Talvez ele esteja lá nas nossas músicas prediletas, mas ele não está no nosso coração. E o apelo que eu faço a você, seja você meu filho na fé, minha filha na fé ou não, seja você um irmão em Cristo que congrega em outra congregação, ou quem sabe você não tem ainda nenhuma ligação com a igreja do Senhor. Você ainda não declarou Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu quero convidar você a parar e a pensar e a tomar uma
decisão é aceitar essas duas verdades. Eu tenho um caminho maravilhoso, precioso. Esse caminho Deus já construiu, é o caminho da restauração. E eu preciso de ter uma aliança com esse Deus restaurador. Que você tome essa decisão. Que você convide o Senhor para ser o Senhor do seu coração, da sua vida. Que você hoje abra a porta do seu coração e deixe Deus entrar, deixe Jesus entrar. Que você hoje abra a porta do seu casamento. Deixa Jesus entrar. Que você hoje abra a porta da sua vida como mãe, como pai, como filho. Deixa Jesus entrar. Que hoje você possa convidar Jesus a entrar na sua casa. Não um visitante ocasional, como diz, de ocasião. Não só aquele que vem na hora da dificuldade, um apagador de incêndio, não. Mas que você convide Jesus a entrar na sua vida. E você decida que Ele vai fazer morada, estabelecer uma verdadeira comunhão com Ele. Que você tome essa decisão hoje. E que Deus abençoe você, a sua casa. Não sei qual o momento pelo qual você está passando, mas eu quero dizer que Deus tem bênção para você. Aproveite esse mês maravilhoso de maio, mês da família. Para quem sabe você fazer parte da família de Deus. Nós temos essa família espiritual que é a família de Deus. Ser membro do corpo de Cristo, recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador. E se você já é um crente, um filho de Deus, olha, tome uma decisão na sua vida de ver as coisas sendo mudadas pelo Senhor. Uma decisão de ver essa mesmice sendo transformada pelo Senhor. Jesus fala assim: eis que eu faço novas todas as coisas. E o nosso Deus é um Deus de milagre. Que você tome essa decisão e que Deus o abençoe ricamente. Que o seu coração esteja inundado da paz do Senhor. Que esse tempo seja um tempo de encontro e de reencontro com o Senhor. Amém? Graças a Deus, que Deus abençoe a sua casa. Eu vou orar por você nesse momento. Vou orar pela sua vida. Orar pela sua casa. Pai de amor, coloco diante do Senhor cada vida, cada lar, cada família que tem ouvido essa palavra. Que o Espírito do Senhor venha e entre nessa vida, e entre nessa casa, e entre nos corações. E que haja um quebrantamento, um reconhecimento da necessidade urgente de restauração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus, graças a Deus. Convido você a acompanhar essa série de palavras que vou estar falando em todas as ocasiões nesse mês de maio. Um grande abraço para vocês, um abraço duplo, meu e da Lígia. E eu termino dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Amém.